Fala pessoal, Techismo aqui. No vídeo de hoje eu quero conversar sobre senioridade. Quem está acompanhando o canal aí viu aí minha trajetória desde que eu fui de base lá em um layoff e finalmente consegui me realocar numa nova vaga, né? Eu consegui me realocar em uma vaga sênior, por mais que minha última vaga era de pleno, eu era pleno quando eu fui de layoff e consegui me realocar como sênior. Com o decorrer dessa história que eu fui compartilhando aqui no canal, pessoas viram que eu estava aplicando para vagas sêniors e um pessoal achou meio estranho, né? Porque eu tenho aí mais ou menos 4 anos de experiência. E o pessoal achou estranho, como que 4 anos de experiência você quer procurar vaga de sênior, por isso que você não encontra. Então, tinha bastante gente falando aí nesse sentido aí. E eu até falei em vídeos que eu era um cargo de pleno, mas eu trabalhava como sênior, né? Eu fazia entrega de sênior. Mas algumas pessoas ainda assim não acreditam, algumas pessoas não confiam que uma pessoa pode ser sênior aí com 4 anos, ou às vezes 5, né? Algumas pessoas também não acreditam, algumas pessoas acham que tem que ter ali pelo menos uns 8 anos, 7 anos, 10 anos de experiência. Então é isso que eu quero trocar ideia no vídeo de hoje, porque eu discordo completamente dessa métrica de pegar anos de experiência simplesmente com uma métrica de senioridade. Eu entendo que no final todo mundo, eu acho que concorda que ser sênior é uma questão de conhecimento. Porém, algumas pessoas acham que conhecimento é linear com os anos de experiência. É isso que eu quero trocar essa ideia com vocês hoje. Então, praticamente é isso que as pessoas pensam, né? Você tem os anos de experiência para chegar até um sênior. Eles acham que o conhecimento é linear. Você precisa ter todos esses anos de experiência para se tornar um sênior e você não consegue ser sênior antes disso. E o que é completamente equivocado, porque tem gente que pode estar trabalhando aí anos e anos e ainda assim ter um conhecimento limitado, nunca se aprofundou nos projetos, nunca chegou a fazer muitas entregas relevantes, então tudo isso vai influenciar também na sua senioridade. O que você fez no projeto, como que você atua. Aqui eu vou compartilhar para vocês o que eu acho que é ser sênior, considerando aí tempos de experiência. Porque o tempo de experiência é importante? É, porque quanto mais tempo de experiência, você tem mais tempo ali para acumular conhecimento e você tem mais tempo ali para acumular essa bagagem de sênior. Aí eu entendo, essa parte, eu acho que todo mundo consegue concordar nisso, que quanto mais tempo você tem, mais tempo você teve ali para crescer na área. Então, duas coisas aqui que eu acrescentaria nessa métrica aqui, para decidir se uma pessoa é sênior. Eu diria conhecimento. Conhecimento, a gente já falou que nos anos de experiência também está sendo considerado conhecimento, porém, eu falo aqui um conhecimento acima da média. Talvez tenha um certo conhecimento que as pessoas esperam de uma pessoa com 3, 4 anos de experiência, ali um conhecimento de pleno, uma pessoa que entende o projeto que está trabalhando, uma pessoa que faz boas entregas, porém, ainda assim não está preparado ali para tomar umas decisões chaves ali no projeto, ainda assim depende bastante de um feedback de um sênior, algumas questões, então é uma pessoa que está na transição ali para sênior, mas ainda assim falta ainda um pouco aí de conhecimento, um pouco aí de atitude aí, um pouco talvez de liderança aí para se tornar o sênior. Então quando eu falo conhecimento ali, eu estou falando de um conhecimento acima da média, acima do que é esperado por uma pessoa com aquele tanto anos de experiência. Isso comigo na minha carreira, eu senti que eu sempre fui assim. Eu senti que desde quando eu era júnior, eu já me jogava, cara. Eu me jogava, talvez porque eu já era mais velho, né? Uma pessoa que é júnior saindo direto da faculdade é uma coisa. Eu que fui aprendendo programação ali por conta própria, era interessado, sabia o que eu queria fazer. Quando eu consegui minha primeira vaga, o mais importante de tudo era adquirir experiência, então eu fui com uma como que fala? Faca nos dentes, a expressão. Eu fui com sangue nos olhos, né? Como diz. Então eu fui com tudo, cara. Toda oportunidade que eu tinha, eu ia aprendendo, eu tava sempre aprendendo coisas. Enquanto algumas pessoas dependiam ali apenas de um dia de trabalho, eu tinha um dia de trabalho, trabalhava até umas horas a mais, já até falei em outros vídeos, trabalhava algumas horas a mais, por fora estava sempre estudando, tudo que eu fazia era relacionado à programação. Eu era um fanático, eu era um viciado em aprender programação, porque eu vim de outra área, eu era da área de barbearia e eu valorizei muito conseguir essa oportunidade, então eu queria dar tudo que eu tinha para conseguir ser bem sucedido nessa área e eventualmente conseguir me realocar aí para vagas aqui no exterior e tal.
Porque eu comecei até trabalhando para uma empresa brasileira, porém eu já morava no exterior, né? Então, trabalhar no exterior para mim era muito importante, porque essa diferença da moeda não me beneficiava muito. Mas foi uma oportunidade que eu consegui por meio de um amigo, então eu quis aproveitar ao máximo essa oportunidade aí para aprender o máximo possível. Então, sempre fui assim, desde júnior, eu já trabalhava ali, fazia entregas de pleno, entregas até de sênior às vezes, né? Não tô falando que eu já era sênior, mas eu sempre ia quebrando a barreira, cara. Não tinha limite. Se tivesse uma task para fazer, eu poderia nem saber como fazia. Eu ia fazer, cara. Eu ia fazer. Tinha hora que eu batia a cabeça, tinha hora que eu não conseguia resolver, mas muitas vezes eu resolvia. Coisas que eu nem imaginava se eu seria capaz, mas eu me jogava, cara. Eu não tinha limites ali para mim. Para mim não tinha, essa task aqui é para pleno, essa é para júnior, essa é para sênior. Não, para mim era assim, tem aqui um problema e a gente tem que resolver. Beleza, eu tenho o Google, Stack Overflow e força de vontade, vambora. E assim que eu fui resolvendo, cara. E com essa eu pegava muita bucha e tinha que aprender. E com essa de pegando muita bucha e aprendendo, você vai acabando se tornando ali mais sênior dentro daquele projeto, né? A sua senioridade dentro daquele projeto específico vai aumentando também. Então, isso também define muito senioridade. Às vezes um cara é sênior numa empresa, aí vai trabalhar em outro projeto, tem muita coisa para aprender ali, entendeu? Você não vai ser a mesma coisa que um sênior que já trabalha naquele projeto há muito tempo. Você ainda vai ter que ter uma curva de aprendizado ali também. Então, eu diria que a postura muito assim de sênior também conta, que é você tomar a frente ali. Um sênior ali, eu considero também essa atitude de você resolve bucha. Você tem um problema ali, você pega porque você sabe que você é o sênior, né? Você tá ali a pessoa com maior senioridade, você praticamente não tem para quem perguntar. É meio que, não importa o problema, se é em produção, o que tá explodindo. Qual o problema? Manda aí que eu vou resolver. Nem sei como, mas eu vou resolver. É um pouco essa atitude também. Teve casos aí, teve projetos que eu trabalhava já depois de meses trabalhando no projeto, tinha coisas específicas do projeto que eu acabava sendo a pessoa com maior senioridade. O que para algumas pessoas pode soar como um absurdo, mas acontece, cara. Quando você se joga com tudo, não tem essa do tempo relativo, e realmente é relativo. O tempo que uma pessoa pode levar a ser sênior, outra pessoa, com a intensidade que vai, cara, você pode quebrar essa barreira de espaço-tempo aí que é considerado necessário para ser um sênior. Isso que aconteceu no meu caso. Quando eu consegui a primeira vaga no exterior, muito rápido, eu fui promovido para pleno já, porque eu já entrei trabalhando já como pleno. Tanto que na entrevista, eu tava fazendo entrevista, a vaga era como júnior, e quando eu fui contratado já nem tinha mais o júnior no título já. O salário ainda tava ali meio que entre o júnior e o pleno, mas eu já tava meio que na transição ali. Tanto que quando acabou minha... Eu falo mais aqui desse meu primeiro experiência, talvez em outro vídeo, para não ficar muito longo. Mas voltando aqui, a constância, cara, a sua intensidade que você tem e a sua capacidade de adquirir conhecimento, seja estudando, seja pegando desafios aí, demandas que mais desafiadoras, isso vai te estender ali para se tornar um sênior. Então vamos supor que essa pessoa que tem uns 4 anos de experiência aqui, aí talvez simplesmente ter 4 anos de experiência talvez não te faça um sênior, né? Mas aí depois você pega ali um conhecimento acima da média, cara, e vai. Talvez ainda não é o suficiente, né? Para chegar lá no sênior. E tem a outra questão também, é saber se vender, cara. Isso aqui, ó. Isso aqui faz a diferença e também pode te ajudar a chegar no sênior mais rápido, não dependendo apenas do tempo, porque tem essa outra questão. Por mais que eu tô falando aqui que tempo de experiência não é somente necessário para tomar sênior, o mercado concorda, muitas empresas concordam com essas pessoas que se importam apenas com o tempo de experiência. Infelizmente, muita empresa concorda com isso. Várias empresas vão não te dar bola, várias empresas não vão te considerar sênior porque você não tem um monte de anos de experiência. Simplesmente acontece. Tem muita empresa que é assim, mais mente fechada. Claro que depois, quando eles estiverem fazendo o processo seletivo, eles vão lá testar a pessoa e a pessoa, não importa os anos de experiência, vai ter que ser boa ainda. Mas eu também percebo que quanto mais tempo de experiência a pessoa tem, parece que a empresa confia mais na pessoa, o que é até justo, né? Você tem uma boa caminhada ali, a empresa tem que confiar mais em você mesmo. Eu concordo nisso. Porém, a empresa, se você não, às vezes não tem tantos anos de experiência, talvez vai confiar em você menos e vai querer te testar mais. E
nessa você tem que saber se vender mais. Por sempre estar ali um pouco à frente dos meus anos de experiência, né? Eu tinha 1 ano de experiência, mas já estava fazendo entregas bem mais complexas do que era esperado com uma pessoa com 1 ano de experiência, com 2 anos, 3 anos. Sempre eu sentia que eu estava à frente do tempo. Eu sempre estava ali meio que trabalhando no futuro, digamos assim. Sempre ali à frente dessa métrica aí de anos de experiência. Eu sempre estava fazendo entrega acima do que era esperado para esse tempo aí. Por causa disso, eu sempre enfrentava o problema de tenho menos anos de experiência que tais pessoas, mas meu salário é bem inferior a essas pessoas e eu tenho mais dificuldade de conseguir o mesmo cargo que essas pessoas. Então, eu entrava um pouco nesse dilema aí, né? Eu acabava estando muito acelerado, muito à frente, e eu tinha que saber me vender para conseguir tomar aqueles cargos, conseguir aquelas vagas que eu estava merecendo já, né? Que eu já fazia entregas daquele nível. Por isso que minha última vaga no layoff, meu cargo era de pleno, mas eu fazia entregas de sênior. E eu estava sempre conversando com o meu gerente ali, já tentando conseguir minha promoção. E dava certo, cara. Eu sempre tive sorte também de ter bons gerentes, boa liderança, assim, que confiavam em mim, acreditavam em mim. Então eu também tive sorte nisso. A empresa, por causa do layoff, acabei não sendo promovido lá, mas eu estava bem confiante que eventualmente eu ia ser promovido a sênior. Já estava em conversa com o meu gerente ele sempre foi meu parceirão ali, sempre estava do meu lado, sempre foi orgulhoso ali das minhas demandas, sempre me apoiou nisso, né, me deu suporte. Então eu acho que eu conseguiria ser sênior ainda na empresa se a empresa não tivesse planejando layoff. Então a empresa já não tinha planos para mim, digamos assim, então não faria sentido, né? Porém, em um outro cenário eu acho que daria certo. E também aí vem o caso que quando eu consegui minha vaga, eu já consegui a vaga de sênior. Porque a confiança também é importante. Se eu tivesse escutado pessoas que falassem, não, você precisa de 8 anos de experiência, você precisa de 7, 6 anos de experiência para ser sênior. Se eu escutasse essas pessoas, eu nem teria aplicado para vagas. Então, a confiança em você mesmo é extremamente importante. Porque tem pessoas que te motivam. Tem pessoas que vão te desanimar. E não necessariamente que as pessoas te desanimam é por pura maldade. Às vezes não é isso. Às vezes é simplesmente porque essas pessoas acreditam em coisas de formas diferentes. Às vezes as pessoas têm bloqueios próprios deles, né? Às vezes aquela pessoa demorou 10 anos para ser sênior e ela acha que todo mundo tem que ser assim. As pessoas às vezes têm bloqueios psicológicos pessoais. E você não deve se levar para isso. Vive sua vida, cara. Sua vida, sua história é só você que sabe. Às vezes a pessoa tá achando que você tem poucos anos de experiência, não sabe as entregas que você faz, não sabe o valor que agrega, não sabe o esforço que você se dedica, não sabe o tanto de conhecimento que você carrega. Então, as pessoas não conhecem a história completamente. Então, quando eu vi o pessoal me julgando aqui nos vídeos, falando, o cara procurando também vaga de sênior, tem que procurar de pleno. Nem levei muito em consideração, alguns comentários eu até deixei o like, assim, porque algumas pessoas tinham até um argumento, assim, com uma crítica, assim, mais construtiva. E eu escutava, porém, mas pra mim não funcionava. Eu considerava assim, eles não conhecem minha história, eles não me conhecem, eles não sabem do que eu sou capaz, porém eu sei. Então eu continuava aplicando vaga sênior até que deu certo, consegui minha vaga sênior com salário legal, 100% remoto, muito melhor que eu até esperava, tá? Eu nunca nem imaginava que eu conseguiria uma vaga tão boa quanto eu consegui de sênior. Então, no final das contas, tudo dá certo desde que você se dedique, cara. Uma hora vai dar certo. Não tem nada que aguente, cara, uma pessoa com disciplina, constância e sangue nos olhos. Não tem nada que vai segurar uma pessoa aí com essa constância e disciplina por um tempo significativo. Mas eu diria também algo que eu tô buscando aprender eu sempre fui muito acelerado na minha carreira. E agora que eu cheguei a ser sênior, eu quero dar uma acalmada também. Sou muito acelerado e não vou ficar muito acelerado a conseguir uma vaga de staff. Para quem não conhece, tem o staff também, né? Que ele é depois o sênior. Aí tem tech lead, tem engineer manager, tem várias coisas, né? Porém, agora eu vou tentar dar uma acalmada no meu fogo, porque eu sempre fui muito acelerado. Isso me ajudou muito na minha carreira, porém, eu quero ficar ali sênior, ficar um sênior mais robusto, usar o tempo aí, ficar uns anos aí, talvez como sênior aí, colocar mais experiência aí na minha bagagem, aprender muito e ter um pouco mais calma agora, né? Eu acho que já não preciso mais correr, já cheguei até sênior, agora eu vou tentar ser mais calmo, mais tranquilo e aprender as coisas aí sem muita pressa também. Eu acho que isso é muito importante. Esse fogo aí que eu tinha
que eu tenho ainda, né? Me ajudou muito a chegar até aqui. Cheguei rápido, porém, eu acho que também ter um pouco de paciência ajuda, porque eu passei momentos assim, quando você é muito acelerado, às vezes você fica um pouco ansioso também. Quando você demora para ser promovido, você começa a se sentir mal porque você acha que merece, a empresa não está te reconhecendo. Então isso me ajudou muito, né? Me puxou para frente mais rápido, porém eu acho que também às vezes é bom você ficar um pouco tranquilo, tá feliz ali, tipo, tô com um salário bom agora, dinheiro também não é tudo, dar uma acalmada, aprender agora com um projeto novo, entregar bastante e ver no que dá também, né? Eu tô buscando ter mais calma. Porém, se você já é uma pessoa muito calma aí, cara, uma pessoa que não é acelerada, uma pessoa que deixa os anos passar aí e não liga muito de se jogar pra cima, eu diria pra você que talvez você tenha que fazer o contrário. Talvez você tenha que se jogar e botar sangue nos olhos, fogo nos olhos e ir pra cima. Mas isso é o que eu acredito, o que é senioridade, o que é ser sênior, e é isso que me levou a ser sênior. Não somente, né, eu me considerava sênior antes de conseguir meu trabalho, mas isso me levou a ser sênior oficialmente pelo próprio mercado, né? O próprio mercado me aceitou agora como sênior, oficialmente conquistei esse título, né? Vou ficando por aqui, valeu, falou e fui!